Olá amigos, bom dia, todos bem? Meu nome é Alexandre, eu que vou conduzir o vídeo de hoje. Antes de nós continuarmos, vamos sempre fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que nos envolva nas melhores energias, nas melhores bênçãos, que nos proporcionem calma, tranquilidade, serenidade, harmonia, equilíbrio, para que possamos estar nas melhores condições possíveis para absorver a lição de hoje e que esse sentimento de paz, serenidade e tranquilidade nos acompanhe durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Quando nós ouvimos uma palestra, um vídeo, né, nos dias de hoje, a gente faz tudo online, ou a gente lê alguma coisa em um livro, recebe uma mensagem por WhatsApp, alguma coisa no celular, muitas vezes a gente tem a seguinte reação: nossa, fulano ou fulana deveria escutar isso aí, deveria estar lendo isso aqui. E a gente sempre projeta o conteúdo que chega até nós, a informação, o ensinamento, o conselho. Muitas vezes, eu mesmo já fiz isso algumas vezes, claro, de que a gente sempre acha que uma outra pessoa deveria estar escutando aquilo que a gente naquele momento está lendo, está ouvindo. E é claro, né, que tudo que chega até nós é para nós. Nós é que deveríamos estar escutando aquilo naquele exato momento, daquele jeito. Nós é que precisamos receber essa informação, essa elucidação. É claro que nos dias de hoje fica fácil, né, e muito prático a gente compartilhar mensagens, tudo a gente compartilha pelo Facebook, pela internet, pelo Instagram. É claro que isso é bastante útil, é bastante válido, a gente ajuda as outras pessoas. Mas nós temos que ter a consciência que, independentemente disso, de a gente poder espalhar, né, como diz a nossa doutrina, amai-vos, instruí-vos, enfim, que tudo que chega até nós é para o nosso proveito, para a nossa reflexão, para a nossa melhora, e que a nossa responsabilidade como seres encarnados desse planeta é desenvolvermos os nossos potenciais divinos, desenvolvermos e acendermos a nossa luz interior. Nós, como pessoas de boa índole, pessoas de boa vontade, que queremos o bem-estar dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que convivem conosco, muitas vezes a gente acaba agindo como um marronzinho de Deus. Sabe os funcionários de trânsito, os marronzinhos que a gente chama, que ficam anotando, dando multa, que ficam observando se faz alguma infração, enfim. Nós muitas vezes agimos assim, como fiscal da vida alheia, né? Com a melhor das intenções, sempre é bom falar, que a gente sempre quer ajudar. E a gente acaba desfocando de nós mesmos, desfocando da nossa própria vida, das nossas necessidades, dos nossos objetivos de vida como pessoa humana, do nosso dia a dia, as nossas obrigações familiares, profissionais, mas acima de tudo, obrigações espirituais, que é nos melhorarmos, nós evoluirmos, nós aprendermos e, é claro, como destinação, sermos felizes, que esse é o objetivo. Então nós gastamos muita energia, nós despendemos, gastamos muita energia. Muitas vezes nós ficamos desequilibrados até, cansados, extenuados, porque nós, com o nosso complexo de Messias que nós temos, que de querer ser a solução para tudo e para todos, nós compramos os problemas dos outros, nós carregamos os fardos dos outros, e pior, nós agimos como marronzinhos fiscais de Deus, né? Observando a vida alheia, o que os outros fazem, deixam de fazer, que aí, como eu falei no começo do vídeo, quando chega alguma coisa legal, a gente já projeta que, nossa, fulano deveria escutar isso, porque ele está precisando, ela está precisando, enfim, meu parente, familiar, a sogra, enfim. Quando nós tivermos a plena consciência de que sim, nós vivemos em sociedade, na lei de sociedade, de que o ideal seria sempre, um dia chegaremos lá, que o mais forte ajuda o mais fraco, o que tem mais ajuda o que tem menos, o que sabe mais ensina o que sabe menos,
Aos trancos e barrancos, aos poucos nós estamos chegando lá. O despertar da consciência está acontecendo. Bem gradual, bem paulatino, mas a evolução é uma coisa que ninguém consegue segurar e prender. Ela acontece, quer queiramos, quer não. E agora nós estamos num momento que nós somos forçados a olhar para dentro de nós. Aquilo que nós temos falado nos outros vídeos, o próprio caos da pandemia, essa situação de, né, bastante atípico, tudo o que aconteceu está acontecendo esse ano, nós forçadamente nós estamos sendo obrigados a olhar para dentro de nós, mais ainda, com mais intensidade. E nós agora estamos, digamos que, resgatando o nosso senso de uma clareza de que a nossa obrigação não é perante o outro. Claro, no que a gente puder ajudar, auxiliar, nós já somos pessoas de bom coração, de boa índole, com todas as imperfeições e defeitos que nós carregamos ainda na nossa fase inicial de evolução espiritual. Mas agora eu diria que está caindo a nossa ficha, pelo amor ou pela dor, ainda infelizmente pela dor, de que a nossa obrigação espiritual não pode ser mais adiada. Qual é a nossa obrigação espiritual, colocando de uma forma no bom sentido? De que nós estamos aqui para desenvolver os nossos potenciais divinos, desenvolver essa luz interior que nós temos, tudo em semente, porque nós somos criados pelo poder criador lá atrás, simples e ignorantes, a gente já sabe disso, e que através das encarnações sucessivas nós vamos desenvolvendo e acordando, despertando os nossos potenciais. E no estágio evolutivo que nós estamos, as dificuldades, as contrariedades, as situações obscuras, as dores, os sofrimentos, elas vêm nos forçar a entrar em contato com a nossa própria alma para acender essa luz. Nós já ouvimos histórias reais, que aconteceram mesmo, de viajantes, exploradores que se perderam no meio da floresta. Isso é real mesmo, isso já aconteceu. De que a pessoa se perdeu, acabou se perdendo na mata densa ali, na floresta, enfim. E durante o dia ela não sabia para onde ir, ela ficava rodando, rodando, rodando e parece que voltava sempre ao marco zero. Quando anoitecia, quando escurecia, né, o viajante conseguia se orientar pelas estrelas. E aí ele tem no conhecimento, as estrelas serviam como uma bússola para saber onde é o norte, onde é o sul, e ele ali meio que se achava. Então, é na escuridão que a gente consegue olhar para o céu e ver as estrelas. Não é uma simples passagem bonita de livros de autoajuda. Isso é verdade, isso já aconteceu. E nós podemos e devemos trazer isso para a nossa vida. É onde tudo está mais escuro que nós precisamos acender a luz, por menor que seja. Que nós, quando tudo está claro, quando tudo está iluminado, a gente não teria nenhuma necessidade de acender a luz. Mas Deus, na sua sabedoria, permite, através da sua justiça divina, que nada acontece por acaso, que nós passemos por situações difíceis, tanto em nível micro na nossa vida diária, como macro em termos de humanidade, para que sirva como um despertar, para que nós forçadamente busquemos, através do nosso livre-arbítrio, busquemos uma melhora interior, busquemos um despertar de consciência, buscarmos acender esta luz divina que está dentro de nós. A gente pode não ter consciência dela, pode nem saber que ela existe, mas ela está lá. Essa força interior, essa capacidade, essa essência divina como os filhos do poder criador que somos, de Deus, seja como for que nós chamemos, mas nesse processo de cuidarmos de nós, que é essa que a gente sempre está batendo a tecla, nossa obrigação aqui nesse planeta encarnado, onde quer que estejamos nesse universo, é nós cuidarmos de nós. Isso a gente já falou, eu já falei em vários outros vídeos e sempre vou repetir, que é uma coisa que eu acredito muito. Quanto mais a gente cuida de nós, da nossa alma, do nosso psiquismo, do nosso emocional, naturalmente e consequentemente nós seremos pessoas melhores para quem estiver ao nosso redor. Quanto mais a gente estiver num estado de equilíbrio, no eixo, como eu costumo falar assim, centrado no nosso eixo, mas nós agiremos no equilíbrio.
Se uma pessoa está em desequilíbrio, ela age com desequilíbrio. Se uma pessoa está equilibrada, as atitudes e as ações vão ser equilibradas. Não perfeitas. Ninguém aqui é perfeito ou vai ser perfeito a curto e médio prazo. Mas nós vamos conseguir agir com um pouco mais de equilíbrio, de serenidade, de calma, apesar das nossas imperfeições. Então, para nós acendermos a nossa luz e sermos naturalmente, consequentemente, uma luz para os outros, pegue uma seguinte situação, que já aconteceu muito. Quando já teve esses blackouts que caiu a luz de toda a cidade ou do nosso prédio, que fica aquela escuridão danada, a gente não consegue. Hoje é fácil porque a gente tem lanterna no celular. Mas antes, quando não tinha, o que a gente procurava acender uma vela, uma menor luz que seja, a gente se guiava por essa luz. Por mais fraca, por menor que seja essa luz, nos mostra a direção. Nem que seja o LED da TV que está acesa lá no quarto, a gente já sabe onde a gente está, né? Então, não nos preocupemos com a intensidade da nossa luz. Nos preocupemos sim de ser um foco de luz, tá? Que isso nós não temos ideia do quanto que a gente pode ser uma fonte de direção para as outras pessoas sem que a gente saiba. Um momento que a gente está ali num ponto de ônibus, na fila do mercado, hoje no banco ninguém vai mais no banco, mas enfim, em algum lugar que às vezes só a nossa presença, com a nossa energia equilibrada, a gente pode ser um instrumento indireto da espiritualidade superior que pode aproveitar as nossas energias, a nossa irradiação natural para ajudar uma pessoa que está próxima de nós, que a gente não conhece e nem precisa conversar nem trocar ideia. Mas só a nossa presença, a nossa irradiação tranquila, natural, nesse estado interior de um pouco de iluminação espiritual, a gente pode ajudar pessoas que a gente nem imagina. E com certeza a gente já ajudou muito e nem sabe, talvez nunca vai saber. Então, e nesse processo de descoberta interior, que a gente tanto fala da reforma íntima, de você se conhecer, o autodescobrimento, de você potencializar e melhorar o que já está bom, e aos poucos ir corrigindo e melhorando o que ainda não está bom, as nossas imperfeições, passa obrigatoriamente, é uma coisa que eu acredito, a gente sabe que não existe fé cega, mas assim, eu acredito piamente, modo de dizer, que passa obrigatoriamente pelo processo do auto-amor, auto-perdão, de você amar a si mesmo. Qualquer tentativa de melhora interior, de evolução, enquanto nós não tivermos esse auto-encontro conosco mesmo, de amar, de nos amar como nós somos, de amar, cuidar e resgatar da nossa criança interior, que quem nos regula a vida, as nossas emoções, as nossas reações, as nossas crenças, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas inseguranças, as nossas limitações, o teto das nossas limitações, tá tudo ali na nossa criança interna, que todos nós temos, sem exceção. A nossa criança que habita dentro de nós. Eu já falei brevemente, de forma picada em outros vídeos. É claro que, como eu disse em outro vídeo, não vou aqui esgotar o assunto. Existem livros e livros, material denso de profissionais, de estudiosos que falam sobre isso. Está aí, é só buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, tá? Mas falando de uma forma resumida, assim, enquanto nós não tratarmos, cuidarmos, resgatarmos e darmos atenção, carinho e afeto e o tratamento para a nossa criança interna, pouca coisa vai mudar, ou nada vai mudar. A gente pode ler livros, se aprofundar na religião, mudar de religião, vai para cá, vai para lá, estuda e faz não sei o quê. Mas, se a gente não entrar num processo profundo, verdadeiro, sólido e concreto, de buscar esse auto-amor, esse processo de auto-perdão, que tudo é consequência, todos os autos vêm em sequência. Mas, acima de tudo, dar uma atenção, escutar e resgatar a nossa criança interna, as feridas emocionais lá do passado, de tratar do passado, a gente vai ficar a gente vai ficar espanando, a gente vai continuar fazendo evolução de caranguejo. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, mas você só foi pros lados. E a gente fica numa evolução de roda de hamster, sabe? O ratinho que fica ali andando e não sai do lugar. Então, assim,
não é só a gente falar, eu sei que eu tenho a reforma íntima, mas o que é essa? Como que eu faço essa reforma íntima? Eu quero fazer, a gente sabe, todos nós sabemos. Se você está assistindo esse vídeo, é porque alguma afinidade com o assunto você tem, alguma busca você quer. Mas se você falta a gente saber o como, tá? Como que eu faço? Para não ficar nesse processo de na gaiola do hamster, ou evolução caranguejo, que vai para cá, vai para lá, ou evolução parafuso que não vai. É o famoso espanar. A gente espana e vai, acha que está apertando e só está girando. Então, esse é o processo. Como cada um vai fazer? Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu conhecimento e cada um tem a sua busca. O importante é começar e se propor a começar. O universo vai abrindo as portas. Tem um provérbio oriental que eu gosto muito que é: caminha e o caminho se abrirá. O importante é dar o primeiro passo. É aquela frase que a gente já conhece muito, aquele chavão no bom sentido, que é: a maior das caminhadas começa com o primeiro passo. Então tenha o querer se curar, o querer se curar, o querer se melhorar, o querer buscar. Quando a gente dirige um carro, o nosso farol à noite não precisa iluminar 2 quilômetros à frente. Ele ilumina, sei lá, 5, 10 metros. A gente vai vendo o caminho conforme a gente vai andando. Então não existe farol que ilumina 10 quilômetros à frente. Não. Ilumina o suficiente. Então, esse é o foco. O foco tem que ser para dentro. Nós não temos o poder de acender a luz do outro. A outra pessoa, outro ser, só acende a luz se ele quiser. Sim, nós podemos ajudar, nós podemos aconselhar, nós podemos incentivar, nós podemos compartilhar, nós podemos presentear com livro, mandar vídeo, fazer palestra, fazer um sermão, pegar a pessoa e tal. Mas se a própria pessoa não tiver um senso de receptividade, uma vontade mínima de querer mudar, não vai adiantar nada, porque é livre-arbítrio, livre consciência. Por isso que eu citei o exemplo lá, nós somos os fiscais da vida alheia. Não adianta ficar monitorando e achando que a tal pessoa... Se for para a pessoa escutar esse vídeo, assistir tal livro, tal palestra, enfim, o universo, Deus constrói pontes onde não existe atalhos. O universo dá um jeito. Deus está no controle, não a gente. O único controle que nós temos é sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Então vamos lá. Obrigatoriamente passa pelo autoamor. Enquanto você não entrar num processo de se autoamar, autoaceitação, autovalorização e todos os autos, né? Autoapreço, autoamor, autovalorização, autoperdão, que é o mais difícil. Perdoar os outros é difícil também. Mas às vezes a própria geografia ajuda, a distância separa, um desencarna, o outro fica, então a gente vai... O tempo vai curando. Mas a nossa alma não. A nossa alma vai nos acompanhar para sempre. Onde quer que nós estejamos, em qualquer universo, em qualquer mundo que a gente tiver, onde nós estivermos fazendo a nossa jornada. Então, quanto mais a gente adia o auto-amor, é que nem imposto. Né? Nós temos um país que é o símbolo dos impostos, mas o mundo inteiro é assim. Não adianta você ficar adiando o pagamento do imposto. Você só vai acumular e você não vai fugir. Uma hora vai bater. O boleto vai chegar. Então, não adianta você se iludir e ficar postergando, consciente ou inconscientemente, esse processo de autoencontro. Você está adiando o pagamento do imposto. E quanto mais você adia, mais vira uma bola de neve, maior fica, mais complicado fica. Então, quanto antes nós tivermos esse projeto, essa lucidez de buscar esse autoencontro conosco mesmo, o autoamor, que foi o que Jesus falou. Não sou eu que estou falando, Jesus falou. Ame ao próximo como a si mesmo. A si mesmo, a gente já falou isso. O a si mesmo deve necessariamente vir antes, porque aí você consegue amar o próximo. Você é equilibrado, você é uma pessoa melhor naturalmente para quem te rodeia. Mais calmo, mais paciente, mais sereno, mais amigável, mais tolerante, mais indulgente, porque você está num eixo. E, repetindo, e nesse processo de autoamor, se você não cuidar, não amar, não perdoar, não resgatar, não tratar as feridas da sua criança interior, lá da primeira infância, né, no começo da adolescência, do 0 aos 7, do 0 aos 12, não importa. Mas essa primeira infância, porque uns mais, outros menos, nós temos impressões muito marcantes, tanto positivas quanto negativas, na nossa primeira infância.
Enquanto nós não trouxermos a nossa criança num convívio harmonioso com o nosso consciente atual, o nosso eu adulto, o nosso eu maior, vai ser evolução de caranguejo. Pode tentar, pode fazer e tal. Se você não se libertar desse controle emocional que a sua criança ainda exerce sobre você mesmo, que na verdade somos nós mesmos, mas é uma consciência que está aqui dentro. Uma criança machucada, uma criança que precisa de carinho, afeto, acolhimento, a nossa atenção, o nosso perdão. Tem todo um processo. Mas essa busca é fascinante e vale a pena. É bem gradual, mas é uma coisa que nós vamos no cerne da questão. Nós vamos tratar a causa. Nós precisamos tratar a causa. Então nós não conseguiremos, não dá para querer acender a luz sem a energia elétrica. Primeiro você precisa da energia para depois acender a luz. Então não adianta a gente querer acender a nossa luz espiritual se nós não cuidarmos dessa relação completa conosco mesmo. O eu adulto, a criança interior, o nosso ser espiritual. Então busquemos refletir sobre isso, cuidar de nós mesmos, para assim nós sermos pessoas melhores onde quer que nós estejamos. Ok? Obrigado pela atenção mais uma vez, fique com Deus, um grande abraço, até mais.